Está no ar Pessoas de Valor aqui na Santa Cília TV e hoje a gente subiu a serra para trazer o 5º Congresso Brasileiro de MDR, que é uma especialidade. Na verdade, o pessoal não gosta de chamar de especialidade, porque é um universo à parte. A gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto, um assunto que já trouxemos algumas vezes no Pessoas de Valor, porque está aqui para me ajudar na entrevista o co-apresentador, o médico e psicólogo Roberto Debski. Roberto, conseguimos cobrir o congresso, né? Uma honra. A gente sempre fala, né, da exclusividade, né? Porque as emissoras de televisão todas o tempo inteiro ficam falando de outubro isso, novembro aquilo e tal, mas existem alguns assuntos que são permanentes, que o ano inteiro a gente tem que tratar, né? E quando se fala de psicologia e o título do programa, né, Pessoas de Valor, é justamente esse, né? Trazer pessoas que cuidam de outras pessoas. E claro, nós temos hoje a Ana Castelo. Ana, obrigado por estar aqui no programa. Já é prata da casa, né, Roberto? Na vez que a gente consegue trazer a Ana, é um prazer, né? Porque o trabalho dela é um dos trabalhos pioneiros aqui no Brasil com o MDR, e a gente já trouxe a Ana para falar do MDR na infância, com as crianças, que foi fantástico o programa, que está lá no site. E hoje a gente vai trazer ela para falar de um tema também muito importante, muito diferenciado, que a gente não vê, né, Ana? Falar sobre o uso do MDR no esporte. E ela trabalha com atletas e com atletas paralímpicos, né? É um tema assim que a gente não vê falar por aí. O programa, mais uma vez, vai ser pioneiro. Pedi para a Ana só para relembrar um pouquinho, porque assim, para o telespectador leigo, o que é o MDR? Eu queria primeiro me apresentar, né, para as pessoas que não me conhecem. Eu sou Ana Lúcia Castelo, eu sou doutora em Ciências da Saúde, portanto, eu também sou pesquisadora e a gente gosta muito de estar fazendo pesquisas para saber a melhor forma de tratar, né, os nossos pacientes. E hoje eu sou presidente da Associação Brasileira de MDR. O MDR é uma abordagem terapêutica, né, uma abordagem relativamente nova no âmbito da psicologia, porque tem apenas 35 anos, né? Quando a gente fala de psicanálise e outras terapias, a gente tem um número de anos muito maior, mas nos Estados Unidos eles falam que o MDR é a terapia do século XXI, porque é uma terapia mais breve, uma terapia focada, e é uma terapia que a gente tem um retorno terapêutico muito grande, né, e muito rápido. Muitas vezes, em apenas uma sessão, a gente consegue que o nosso paciente faça, né, Roberto, o processamento daquele trauma, daquela situação que a pessoa viveu. Então, o MDR é uma abordagem terapêutica sistematizada. Nós temos um protocolo de 8 fases que a gente traz para o paciente esse protocolo, a gente monta o protocolo e em uma das fases a gente tem um reprocessamento das experiências. O grande diferencial do MDR, eu acho, que é realmente a estimulação bilateral. Porque durante o trabalho a gente faz uma estimulação bilateral do cérebro, onde a gente acessa os 2 hemisférios cerebrais, e o objetivo disso é que o hemisfério que é pouco ativado durante o episódio traumático ou durante a situação difícil que a pessoa passa, seja ativado quando a gente inicia o trabalho. Então, o grande diferencial é esse. É legal você fazer isso, assim, porque me vem também o nome MDR, né? Porque tem a ver com esse o EMDR, a sigla significa em português dessensibilização e reprocessamento por meio dos movimentos oculares. Hoje a gente sabe que o MDR a gente pode utilizar não só com os movimentos oculares, mas com os movimentos táteis, auditivos, né? A gente já tem recursos, inclusive com aparelhos, tá? Acho que é um diferencial, só para falar, um outro grande diferencial do MDR é que somente psicólogos e médicos que certifiquem que fazem atendimento podem atuar com o MDR. Com o MDR, exatamente. Isso é super importante falar, né? Porque muito importante falar, porque assim a gente vê às vezes pessoas, por exemplo, praticando hipnose, né? Outros tipos de técnicas assim que fizeram um curso de final de semana, o que é bastante irresponsável, né, Ana? Aí a imaginar que de repente as pessoas vão começar a ouvir aqui no programa ou por aí, e aí de repente daqui a pouco estão achando que podem utilizar, né? É uma formação
formação, né, aprofundada, que somente essas duas áreas podem fazer, os psicólogos e os médicos. Perfeito. Aí vamos falar um pouquinho dessa questão do desempenho. A gente teve a oportunidade, inclusive, quem quiser assistir a entrevista anterior com a Ana, a gente falou um pouquinho sobre essa questão, né, até por conta da verbalização, a gente ia falar das crianças, tal, da dificuldade. A gente trouxe também alguns outros profissionais que na época a gente acabou falando sobre a questão do autismo, num outro evento que você realizou, tal. Aí, assim, eu fico super curioso, até vim agora chegando aqui pensando assim, tem que começar com essa pergunta, né, depois de esclarecido um pouco a MDR. Quando você faz a utilização, por exemplo, do MDR, você está falando, por exemplo, no caso de atletas, você está falando numa mudança de desempenho? Na realidade, assim, eu vou me apresentar de novo, né? O meu nome no esporte era Ana Gomes, né? Eu fui atleta de seleção brasileira de voleibol durante 8 anos. Joguei na Pirelli, naquela época áurea do voleibol brasileiro, né? Eu sou professora de educação física de base, eu fiz o curso de formação. Você já juntou tudo, né? Então, para mim é muito bom eu não estou iniciando o trabalho com MDR Esporte, eu já faço há algum tempo em função das pessoas me conhecerem pelo próprio voleibol, né? Mas a tua pergunta é muito boa, porque hoje eu dei uma palestra aqui no Congresso e falei sobre MDR Esporte e eu disse: que dó que na minha época o MDR ainda não existia quando eu joguei, porque eu tive alguns traumas de performance, porque na minha época, quando a gente é diferente de hoje no voleibol a gente tem as funções, elas são específicas. No passado a gente fazia tudo. E eu era muito boa bloqueando e atacando, mas eu era muito ruim recepcionando e defendendo. E eu tenho vários traumas de bolada na cara, sabe? Que é uma coisa assim que a gente diz, nossa, que às vezes a pessoa fica traumatizada, tá ali atrás e aquela memória, ela remete uma situação difícil para a pessoa ter enfrentamento. Isso prejudica o desempenho, é importante falar, né? O desempenho, muitas vezes, não é porque a pessoa não sabe. Assim como numa prova, no esporte, numa prova escrita, o desempenho se dá melhor ou pior por causa de bloqueios emocionais também. Exato, Roberto. No caso dela especificamente, ela está numa posição que de repente ela já tem um bloqueio, na hora que ela vai para aquela posição, automaticamente o desempenho já fica comprometido, né? Não tem dúvida. Eu estou trabalhando agora com atletas paralímpicos, né? Não por acaso, né? Eu tenho uma sobrinha que ela tem uma deficiência visual importante e ela é uma das atletas que eu estou trabalhando. Ela chama Carolina Santiago, Maria Carolina Santiago. Essa garota ganhou agora 4 medalhas de ouro no campeonato mundial e a gente sabe que o MDR foi um dos fatores importantes na vida profissional dela como atleta, né? Eu estou trabalhando o Rui Ter Silva, que é também um outro atleta que tem um potencial espetacular. E eu assisti alguns treinos dele, fiquei impressionada, mas ele não tinha o rendimento nas competições semelhantes aos rendimentos que ele tinha nos treinos. E foi muito interessante, depois como nós começamos o trabalho, reprocessar as experiências negativas que ele viveu, não só de performance, mas experiências traumáticas de infância, porque o atleta, antes de tudo, ele é um ser humano. Sim. Ele tem todas as vivências, e a Francine Shapiro, que faleceu agora em junho, a doutora Francine, ela foi muito sábia quando ela fez pesquisas e ela traz muito claro para nós que as experiências da infância, elas podem fazer com que o indivíduo carregue a força do trauma por uma vida inteira. Então, quando a gente quebra esse processo, a pessoa consegue ampliar a visão dela para coisas mais importantes depois, né? Trabalhar com atletas paralímpicos tem essa questão, né? Porque é o preconceito, as limitações as físicas, às vezes emocionais, né?
Então, tudo isso remete a dificuldades que o MDR consegue abordar e pontualmente tratar de uma maneira ampla, e aí tirando esse bloqueio emocional, a pessoa pode performar. Você citou, né, esse atleta de natação que treinava muito bem e na hora da prova não conseguia. A gente vê isso em tantos esportes, o esporte do Brasil, que é o futebol, o mais conhecido. A gente fala, nossa, esse atleta tem tanto potencial e ele não consegue ir bem. Às vezes na base ele vai bem, ele estoura, tem muitos resultados e chega no profissional e não vai em frente. O desempenho, por exemplo, num jogo super importante, caso de um atleta que vem performando e aí de repente chega na Copa do Mundo, o pessoal fala, esse cara amarelou, né? Porque de repente ele tem o preparo... Mas traz todos esses imprints negativos que ele tem e ele não consegue fazer o que ele sabe fazer, porque o emocional bloqueou. Agora, Ana, só para incluir um pouquinho essa questão, porque assim, você fala do Paralímpico, né? Então, claro, a gente já vê assim, de repente essa pessoa tem algumas questões para resolver, inclusive dentro do déficit ou deficiência. Agora, no caso, por exemplo, de atletas olímpicos mesmo, atletas que de repente estão lá performando para ser medalha de ouro, medalha de prata ali, concorrendo ali com o mundo inteiro e tal, também existe questões, por exemplo, de repente de liberar alguma coisa ali para poder fazer essa pessoa alcançar uma performance maior? São duas coisas importantes, o Roberto falou uma delas, que o atleta paralímpico ele tem já de base, em função da deficiência, algumas questões importantes, tá? A Maria Carolina, ela teve uma sorte muito grande, que ela nasceu numa família que as pessoas estimulavam. Ela tem deficiência visual, ela tem uma síndrome que é congênita, que chama síndrome de Morning Glory. Ela é uma atrofia do nervo óptico, né? E essa síndrome faz com que ela tenha quase que nenhuma visão. Ela tem 20% de visão periférica do olho esquerdo só. E isso faz com que ela realmente precise de algumas ajudas, mas ela foi criada num ambiente onde ela tentava se virar. Isso foi muito bom. Inclusive, quando ela chegou no esporte paralímpico, as pessoas estranhavam isso, porque ela se virava para tudo, né? Então, ela está trazendo para a gente hoje um grande estudo no que se refere à superação, tá? Quando a gente fala do esporte olímpico ou do esporte de uma maneira geral, de base, eu acho que é muito importante hoje, que eu sou uma profissional que pesquiso trauma, estudo trauma e etc., a gente tem um montante muito grande de eventos traumáticos que o atleta passa. Não estou falando só de performance, estou falando de lesões, né? Eu sou uma profissional de voleibol, né, do passado, que tenho 2 próteses nos joelhos hoje, né? Em função, eu tenho um joelho que foi operado 6 vezes. Então, isso é um movimento traumático, né, muito grande para o atleta. Atletas, por exemplo, que o fisioterapeuta falou assim, essa parte aqui já está curada, já está recuperado o jogador, só que de repente o desempenho dele, assim, a forma de ele jogar mudou completamente porque ele ficou inseguro por causa daquele trauma, né? Perfeito. Então, e aí é onde entra o MDR, por exemplo, daria para, de repente, trabalhar essas questões? A gente pode trabalhar essas questões, né? E assim, quando eu trato um atleta, eu tenho muita, assim, uma ressonância muito grande, porque além de ser professora de educação física, eu vivi no meio do esporte durante 25 anos e eu era uma atleta muito comprometida, do tipo, se eu tinha um jogo terça-feira, sábado eu não saía. Então era aquela coisa daquele comprometimento muito grande, né? E a gente nessa ressonância, mesmo com atletas que não são paralímpicos, a gente tem que olhar várias coisas no tratamento com MDR. Quando a gente faz a história clínica, a gente tem que avaliar se o atleta teve traumas mais profundos, porque como o Roberto falou, né? Não é necessariamente um trauma de se quebrar, de sofrer um acidente. Às vezes são pequenos traumas que podem, de uma certa forma, o cérebro não ter uma capacidade de ser cortado por um jogo importante num determinado momento da carreira, por exemplo, né? É uma coisa que não tem a ver com o físico, mas que vai trabalhar com a autoestima, né? Exatamente. Então a gente tem que levantar todos esses alvos que a gente chama dentro do protocolo do MDR e montar planos de tratamento. Então, eu particularmente, eu sou terapeuta há 38 anos, né? Eu digo que hoje eu trabalho muito mais segura,
Não tem um caso que chega no meu consultório que eu diga assim, eu não vou dar conta desse. Por quê? Porque o MDR ele tem um protocolo muito bem elaborado, que a gente seguindo ele não tem jeito de dar errado, né? É segurança para o profissional. O próprio profissional, né, Roberto? Isso... Gente, eu vou fazer o seguinte, vou chamar um intervalo, porque aqui a conversa é muito fluida, né? E a gente já está estourando um pouquinho o bloco. A gente volta já já com pessoas de valor aqui na Santa Cecília TV. Há mais de 25 anos, o Célula Mater promove a saúde com alta precisão de resultados em toda a Baixada Santista. São mais de 100 exames disponíveis, com resultados em até 24 horas. Laboratório Célula Mater, investindo em tecnologia em benefício da vida. Olá, meu nome é Nayara. Eu fiz o Marca já vai fazer 3 anos, agora em 2019, e eu vim como Dindim agora nessa primeira turma do ano. E eu só tenho a agradecer, na verdade, essa oportunidade de ter uma vivência empática, você saber se colocar no lugar do outro, literalmente se colocar no lugar do outro, entender o sofrimento, a vida, os problemas, as soluções, as formas de aprendizagem e de cada uma das pessoas em que eu pude compartilhar no grupo as histórias. E cada um deles agregar um pouquinho mais na minha vida, em experiências que eu posso ter, em próximos aprendizados, principalmente nas atitudes que eu vou tomar no futuro. Existe um bebê que é especial, está sempre na moda, bonito pra você. A mamãe e o papai, ele quer agradecer pelo banho de loja da estação do bebê. Roupinhas, acessórios, carrinhos, enxoval, toda a decoração da estação do bebê. Rua Carvalho de Mendonça, 251, Vila Belmiro, Santos. Telefone 3302-1970. O seu bebê feliz na estação do bebê. Estamos de volta aqui com pessoas de valor na Santa Cecília TV e hoje a gente está com a Ana Lúcia Castelo, que é a presidente da Associação Brasileira de MDR, que mais do que a presidente da associação, uma pessoa acadêmica, que faz um monte de coisas, também é a Ana do vôlei, que ela acabou... Ana Gomes do vôlei. Foi muito legal porque a gente já tinha entrevistado ela da outra vez e ela tinha guardado esse segredo assim pra gente e a gente agora torna público, né? Porque assim, quem acompanha muito esporte fala, poxa, ela lembra. Não, é ela, né? Então aquela atleta que a gente torcia, via os jogos e tal, agora a gente torce para ela numa outra frente. Eu queria voltar para o segundo bloco, até porque a gente tem a oportunidade aqui também de discutir um pouquinho a área acadêmica, porque eu também sou, né? Tenho todas as capacitações, né? Sou professor universitário, tanto na graduação como na pós, ou seja, também a área científica sempre nos interessa. Como que está o MDR na área acadêmica, assim, por exemplo, os cursos de psicologia ou mesmo na medicina, como que está, né? Como que a entidade
universidade tem trabalhado isso, porque outro dia a gente estava ouvindo de algumas pessoas assim, sabe? O curso tal ele é tradicional, é mais conservador, então não dá abertura para determinadas frentes. Aí eu fico pensando, poxa, que psicólogo que eles estão formando, né? Que profissionais eles estão formando. Então, assim, não dá para, no campo da psicologia, ter uma faculdade conservadora, né? Então... Olha, o MDR no Brasil, nós da associação estamos iniciando, desde o início da gestão em 2018, uma frente muito ativa em relação a pesquisas. Então, a gente já tem algumas pesquisas que já foram defendidas em doutorado, né, e tem algumas que estão sendo encaminhadas. Mas nós vamos entrar novamente na associação agora, né, nós temos chapa única agora, então nós vamos ficar mais 2 anos. E nesses 2 anos, a nossa meta principal é pesquisa e a gente fazer gerar conhecimento. Gerar mais conhecimento e mais pesquisas e, principalmente, a gente publicar mais artigos científicos nacionais. Eu posso te dizer que no mundo me encanta a quantidade de pesquisas que tem de MDR no mundo. Várias, a Biblioteca Francine Shapiro, que é uma biblioteca que é organizada pela Endria, pelo MDR Institute, é uma biblioteca bastante ativa, tem muitos artigos científicos publicados. Mas na Europa, eu estive no Congresso da Europa recentemente e é impressionante como as pessoas estão pesquisando, escrevendo artigos científicos sobre MDR. Tá. Aí ainda indo por essa linha científica tal, no caso dos profissionais, por exemplo, a gente tem muito público que trabalha, né, que é da área de psicologia, mesmo da área de saúde como um todo. Qual é o caminho, assim, efetivamente? É uma especialização? Por exemplo, participar do congresso, né, claro, é para estar se atualizando. Então, eu imagino, por exemplo, uma pessoa que está aqui hoje, que está acompanhando esses dias todos, está se atualizando. Mas, por exemplo, é uma formação. Como que é a formação, por exemplo, de um psicólogo que está nos assistindo e falar, poxa, me interessa, né, aprender, como que eu faço para trazer isso para o meu dia a dia? Como seria? No Brasil, nós temos 3 empresas que ministram o treinamento básico de MDR. Uma chama-se Espaço da Mente, outra chama-se EMDR Treinamento e a outra chama-se Equilíbrio Mente e Corpo. Essas 3 empresas têm treinadores que são treinadores treinados e certificados pelos Estados Unidos, pela Endria e pelo EMDR Institute, e os cursos de formação eles têm 50 horas, 20 horas teóricas, 20 horas práticas e 10 horas de supervisão. Mas o que me encanta muito no MDR, que hoje sou treinadora de MDR, é que a gente precisa, para manter os nossos títulos, fazer curso de educação continuada. Então, se eu não fizer curso de educação continuada, eu perco os meus títulos. O que é o curso de educação continuada? São as especializações dentro do MDR. Então, inicialmente, a gente tem o título de terapeuta certificado, depois de facilitador de MDR, depois de supervisor e depois de trainer. Então, para a gente manter esses títulos, a gente precisa fazer esses cursos. Perfeito. Olha, já dá uma leitura bem legal para quem está nos assistindo, né, Roberto? Aí eu queria... O interesse, né, procurar a Associação de MDR e ser direcionado. O site da Associação Brasileira de MDR é www.mdr.org.br. Lá vocês podem encontrar as 3 empresas, os contatos dessas empresas e também as datas de cursos das empresas. Está aparecendo no vídeo aí, né, para vocês. Muito obrigada. Roberto, a gente fala de atleta, a gente fala de um desempenho físico, né? Então eles estão trabalhando essa coisa do corpo e mente, equilíbrio e tal. E aí de repente entra chamar assim de uma atividade, né, que pode mudar tudo. E eu lembro antigamente, né, não sei se quem assiste o programa também tinha essa coisa, de achar que, por exemplo, os russos, os próprios americanos, tinham umas cartas nas mangas para fazer com que os atletas deles fossem super atletas, assim. A gente pode considerar que esse MDR, de repente, é essa carta que está saindo da manga
para o brasileiro também? Existem várias possíveis cartas nas mangas, né? E a gente acompanha que no esporte tem coisas que felizmente são usadas e outras que infelizmente foram muito usadas. Por exemplo, o doping, que não era pego, são cartas nas mangas ilegais, né? E a gente sabe que na história do esporte, a Ana acompanhou isso, acho que na época dela isso era muito mais forte ainda, países que não tinham uma fiscalização adequada usavam esse recurso ilícito para os seus atletas, né, ganharem competições. Isso eu acho a Rússia, a China, etc., né? União Soviética e tal. Mas existem cartas nas mangas assim, fantásticas, totalmente legais e que potencializam o ser humano, né? E eu vejo o MDR como uma dessas, né? Porque tudo que nós pudermos utilizar, tem também o biofeedback, você tem trabalhos, né, com psicoterapia, com nutrição, tudo que for algo que potencialize o físico, o mental, né, e faça com que esse ser humano seja uma pessoa melhor para que ele possa ser um atleta melhor, eu acho que é um recurso que deve ser utilizado. O MDR, que é um recurso recente, como a Ana falou, tem 30 e poucos anos de idade, é muito novo, né, dentro da psicologia em geral, você vê que Freud é lá de 1800 para 1900, né? Tem bastante tempo, que também é recente também, se a gente for ver a história da medicina, da saúde, da humanidade, né? Mas o MDR está engatinhando e com um potencial, assim, fantástico, incrível. Então, as pessoas que desejam se superar, né, atingir o seu potencial máximo, elas precisam trabalhar com essas técnicas que favorecem o desenvolvimento humano, que é o tema do nosso programa Pessoas de Valor, né? Então, o MDR está na ponta de tudo isso. Uma das coisas que me chama um pouco a curiosidade é essa questão, né, que fala do movimento dos olhos, mas como você falou, existem outras formas também de trabalhar essa coisa do lado esquerdo e do lado direito. Por muito tempo, né, e aí eu como neurocientista, também curioso, né, estudioso da neuropsicologia, neurociência, a gente sempre via aquela época que falava assim, o lado direito é isso, o lado esquerdo é aquilo e tal. Hoje com ressonância, né, e todos os exames de imagem que tem por aí, assim, isso meio caiu, né, totalmente, né? Aí no caso do MDR em particular, como que trabalha isso do ponto de vista, entrar um pouquinho mais nessa questão do cérebro? Assim. Na realidade, no MDR a gente usa ainda essa terminologia, mas a gente entende que o cérebro tem um processamento adaptativo de informação, que esse processamento ele retém as memórias positivas que a gente vive. Quando a gente sofre alguma catástrofe, algum desastre, violência, coisas do tipo, muitas vezes a força do trauma é tão grande que o cérebro, esse processamento adaptativo de informação, não consegue alocar essas memórias. O que é que acontece? Essas memórias são deslocadas desse processamento e ficam no hemisfério direito, né, como se tivessem congeladas. A Francine falava esse termo, né? Eu gosto mais de como se elas estivessem encapsuladas ali, só que quando a pessoa vive novamente situações parecidas com a que ela viveu, ela ativa todos os pilares da memória. As emoções, as crenças, as imagens, as sensações corporais, né? Eu tenho uma paciente e nós estamos agora pela associação montando um grupo de ajuda de rede solidária e estamos fazendo um trabalho lá em Suzano, né? E uma menina falou para mim que ela participou ativamente daquela tragédia de Suzano. Ela disse para mim, olha, Ana Lúcia, eu deitava e eu ouvia o tiro que o rapaz deu, que ele deu próximo a mim, e só não me pegou porque eu estava dentro do banheiro, em cima da privada. Então, aquela memória auditiva que ela tinha, durante muito tempo, mais de 4 ou 5 meses, perturbou ela no sentido dela dormir, ela via o estrondo da bala, né? Então isso faz parte desse processamento e quando a gente vai fazer estimulação, a gente processa, a gente faz estimulação nos 2 olhos, à medida que eu vou para o lado direito, eu estimulo o lado esquerdo e vice-versa, e nesse movimento eu vou trazendo essa memória à tona, vou reprocessando lentamente, e não é que a pessoa vai esquecer a memória.
Com esse processamento, a pessoa tem um alívio da carga emocional que essa memória traz. É como se estivesse seguindo o fluxo novamente, assim. Exatamente. E essa memória vai se alocando nesse processamento adaptativo de informação, que é um processamento natural do cérebro. E a pessoa vai lembrar daquilo sem sofrer tanto. Tá. Mas aí no caso, por exemplo, aí se pensar num tratamento, por exemplo, uma pessoa que está desenvolvendo, realizando uma terapia, por exemplo, tradicional, né, comparando aí, não querendo comparar, mas já comparando, né, por exemplo, aí no caso do MDR, é porque é mais rápido, porque em tese uma pessoa na terapia, ela poderia estar trabalhando essa questão também até ao momento de falar, olha, agora eu tô com isso mais atenuante e tal. Nesse caso aqui, o MDR, ele é um catalisador, assim? Olha, eu digo, o MDR ele é conhecido no mundo como a terapia em velocidade máxima. Ele é conhecido, tem esse jargão, né, Roberto? Perfeito. Casos de fobia com criança, por exemplo, que a criança tem uma rede de memória muito limpa. Muitas vezes em 4, 5, 6 sessões a gente consegue reprocessar. Um tratamento que no passado eu fazia, por exemplo, de ansiedade, uma pessoa muito ansiosa, em 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos de terapia, hoje às vezes 8, 10 vezes a gente dá alta. Então, eu acho que o grande jargão da terapia de MDR é esse, que é uma terapia de velocidade máxima. Por quê? Porque é uma terapia eficiente no que se diz respeito ao processamento das memórias, entendeu? Aí no caso, por exemplo, uma pessoa que está sofrendo com aquilo, o fato de ter uma unidade mais rápida. A gente precisa lembrar que memória não é algo só que eu vou lembrar. Muitas vezes a memória eu não lembro. Ela é uma memória corporal, ela está no meu corpo. Foi um trauma que trouxe uma sensação, um sentir, até numa fase em que a criança nem falava. A criança não tem nem como verbalizar algo cognitivamente, porque ela passou por aquela agressão ou aquele sentimento, aquele medo, e aquilo ficou alocado no corpo. Ficou como uma memória, mas ela não tem um acesso. Quando ela for adulta e você for falar daquilo com ela, ela não vai saber exatamente como falar. E o MDR é uma terapia que chega lá naquele trauma e pode ser reprocessado e integrado de uma maneira funcional. Esse é o grande potencial também do MDR. É incrível. Realmente, assim, a gente fica babando aqui porque é incrível. Aí vamos trazer um pouquinho agora para os atletas. Eu queria, antes de a gente voltar para o esporte, pedir um intervalinho aqui para nós dois, porque eu queria colocar na sequência depoimento de 2 atletas paralímpicos que estão sendo atendidos por você, né? A Ana já pediu autorização para eles e a Ana também autoriza a gente colocar um depoimento bem rápido, só para a gente ver um pouquinho a opinião de quem utiliza efetivamente o MDR. Fala galera, meu nome é Ruiter Silva, sou atleta paralímpico de natação, nasci no interior de Goiás, na cidade de Catalão, com uma má formação congênita na mão esquerda. Desde 2009 venho competindo. Hoje com 26 anos, já participei de 4 campeonatos mundiais, 2 Parapan-Americanos e uma Paralimpíada no Rio, aos quais ganhei 4 medalhas em mundiais, 1 medalha paralímpica e 11 medalhas de Parapan-Americano. Sou recordista brasileiro do 50 livre, recordista das Américas da prova do 100 livre. Estou aqui hoje para poder compartilhar algo que mudou muito todo o meu desenvolvimento, toda a minha forma de enxergar a competição e acreditar na possibilidade de alcançar a minha excelência, que eu acho que é o principal objetivo de cada um. O nosso maior ponto, a nossa maior questão é alcançar sempre o melhor de nós mesmos, independente do que seja. E então eu comecei com o MDR em meados de março, abril, e porque eu tinha muitos problemas para alcançar o meu máximo nas competições, Sempre treinei muito bem. Sempre fiz tudo que eu tinha que fazer no meu período de treinamento, ou pelo menos quase tudo, porque não trabalhava tão bem a minha mente, que é o que nos move, sem dúvida. E então, através de uma indicação, resolvi procurar a doutora Ana Lúcia, e desde então tudo mudou muito. Na seletiva no Open esse ano, em São Paulo, que é a seletiva para o Mundial, é uma competição que me marcou muito. Eu já tinha iniciado o meu tratamento com o MDR, já tinha 2 semanas, e foi uma competição muito difícil porque eu me vi, acho que no ápice da minha dificuldade de alcançar o alto rendimento, e cheguei até mesmo a duvidar da minha própria capacidade, a duvidar do que eu tinha capacidade e probabilidade de fazer.
E apesar de tudo, a Ana Lúcia, com esse método fantástico que eu sou apaixonado, me ajudou a liberar todas as questões que eu tinha, né, na minha cabeça, e além do mais me preparar para poder alcançar mesmo aquilo que eu disse que é o mais importante para todos nós, que é a nossa excelência. Então consegui competir o Pan-Americano, ganhei 3 medalhas de ouro, uma de prata e uma de bronze, e competi o Mundial também em Londres. Fiquei uma prova em 5º lugar e outra prova em 6º lugar. Todas as provas melhorando minhas marcas pessoais, figurando entre os melhores do mundo. E é de um crescimento muito grande. É muito bacana quando a gente consegue entender várias questões que aconteceram em diversos momentos da nossa vida e saber que elas podem sim estar interferindo em questões presentes, né? Às vezes a nossa dificuldade maior não é necessariamente naquilo que nós fazemos hoje, mas assim em uma situação que ocorreu há algum tempo atrás que nos fez, né, ter essa dificuldade e transmitir de maneira inconsciente para questões futuras, né? Eu sou suspeito para falar, sou apaixonado pelo método, sou muito grato à doutora Ana Lúcia, porque o MDR mudou muito a minha vida. Estamos seguindo trabalhando, né, com encontros semanais, porque o nosso objetivo master está chegando, que é a Paralimpíada de Tóquio no ano que vem, que é o meu maior objetivo pessoal, né, nesses 4 anos de preparação, desde o Rio até agora em 2020. E sem dúvida vamos colher ótimos frutos, porque os resultados são surpreendentes e a cada sessão eu tenho a certeza que eu estou ainda mais perto daquilo que é o meu sonho, daquilo que é a nossa meta, porque eu não tenho dúvida que a Ana Lúcia sonha com isso tanto quanto eu. Sou muito grato ao MDR, muito obrigado pela oportunidade de estar compartilhando algo que mudou a minha vida. Um grande abraço a todos, tchau, tchau. Oi, eu sou Carol Santiago, eu tenho 34 anos, sou pernambucana e hoje eu sou atleta de natação paralímpica profissional. Eu conheci o MDR um pouquinho antes de vir para o Paralímpico, quando eu estava fazendo ainda travessias. Então eu utilizava muito o MDR para me sentir mais confortável no mar, para me sentir mais confortável seguindo algum outro participante, né? Até às vezes mesmo meus amigos, assim, e ficar à vontade com aquilo, né? E fazer da melhor forma as travessias. Quando eu vim para o Paralímpico, eu comecei a nadar profissionalmente, começamos um trabalho, né, com a Ana Lúcia Castelo, e a proposta era que eu me sentisse melhor nas competições, né, que eu não ficasse tão nervosa, que eu conseguisse colocar na minha prova tudo o que eu tinha treinado. E realmente foi o que aconteceu. A gente começou a fazer um trabalho bem sério, buscando mesmo performance, e os resultados vieram acontecendo. Eu comecei a dominar o meu estresse pré-prova e nadar da melhor forma que eu conseguia. Isso era muito bom. Depois a gente começou a trabalhar mesmo tudo, né? A gente começou a trabalhar os treinamentos, alguma coisa que tinha me deixado, que não tinha me deixado à vontade, né? Alguma dor que eu tinha sentido muito forte durante os treinamentos, né? Que a gente acaba sentindo muita dor no treinamento de alta performance. E isso tudo foi desensibilizando e eu conseguia ir sempre ao meu máximo. Então a MDR me ajuda muito diariamente, tanto nos treinamentos, e me ajuda também muito nas competições. Né? Até então eu não tinha competido nenhuma competição muito grande. Esse ano eu acabei participando do Pan-Americano e do Mundial, que são competições grandes, né? com adversários assim, tão bons quanto a gente. Então o nível é muito alto e o estresse junto com isso também vem ser muito alto. E o MDR me ajudou muito a passar por isso, né? Apesar de ter sido a primeira competição que eu tinha participado a nível internacional e também fora do Brasil, né? Apesar de eu ter feito uma internacional aqui, que foi o Open Brasil, eu não tinha nunca participado daquilo, né? Daquela sensação de estar ali com os melhores mesmo do mundo, e o MDR me ajudou muito a controlar todos aqueles sentimentos que eram todos novos, né? E agora a gente vai também utilizar o MDR, né? Continuar utilizando o MDR para minha preparação para Tóquio, né? Na verdade a gente já começou e vamos tentar chegar lá ainda melhor do que a gente fez esse ano.
Estamos de volta, né? Vocês viram aí o depoimento super, né, legal de 2 super atletas, né? Porque eu sempre penso assim, o atleta, quando ele não tem uma deficiência, por exemplo, já é uma pessoa sobrenatural. Aí quando a gente fala de para-atleta, né, uma pessoa que faz uma competição que tem uma determinada deficiência e aí algumas dificuldades a mais, realmente são super heróis, né? Eu digo uma coisa para você, vai fazer 1 ano que eu estou trabalhando com o esporte paralímpico. E eu vou dizer para vocês que eu mudei a minha forma de ver a vida, convivendo com esses atletas. Porque a gente vê lá casos muito graves de pessoas que estão, assim, que têm uma deficiência muito grave e estão ali nadando, estão ali buscando, estão indo atrás. Não é só natação, né? Aqui no Centro Paralímpico eles têm todos os esportes, mas eu estou em contato mais direto com a natação, então eu fico encantada. E eu acho que os atletas paralímpicos, eles têm inicialmente que se superarem em relação à deficiência, né? E a gente, com o MDR, a gente reprocessa alguns traumas que aparecem em relação à deficiência. Casos de bullying, casos de até mesmo de situações que a pessoa viveu que não foram boas por conta da deficiência, né, Roberto? Exato, e são pessoas assim que nós aprendemos com elas, né? Porque é uma aspiração tão grande, às vezes a gente se encontra, a gente que não tem grandes deficiências, todo mundo tem alguma deficiência, mas a gente não tem tão grandes deficiências, a gente se encontra em dificuldades, olhando para uma pessoa que traz um modelo de vida de superação e chega a um nível assim de excelência mundial, você fala, nossa, eu estou aprendendo mais, estou recebendo mais do que eu estou dando. Muito, né? Gente, acreditem, o programa já estourou, mas para quem já assistiu os últimos programas, acompanha aí, é um pouco fiel escudeiro aqui do Pessoas de Valor, sabe que agora esse programa aqui que você está assistindo na Santa Cília TV, ele tem meia hora de duração, mas tem a versão na íntegra, né, de todo o bate-papo aqui, e aí o vídeo um pouquinho mais longo, para você assistir lá no site, pessoasdevalor.com.br. Ana, obrigado pela sua participação, parabéns, né, pelo congresso, mais um, né, um grande sucesso. Roberto, obrigado. Prazer estar aqui novamente com a Ana de novo aí, que é uma mentora, né? Eu queria agradecer essa abertura que vocês dão para a associação, para o MDR, porque é muito importante a gente fazer essa divulgação, né? Sim. Muito grata. E o Pessoas de Valor está à disposição. Sempre. Legal. Então, fica aí com a programação da Santa Cília TV e a gente volta na próxima semana.